costumo. Vai me... Bom dia, queridos. Graça e paz. Você já deu um bom dia para essa princesa, para esse príncipe que está do seu lado aí? Dá um bom dia de pentecostal para ele aí. Diga bom dia. Lição 6 da revista. Lição 6 da revista. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Obrigado, filho. Vamos ler aqui o texto áureo da revista. Um tema muito peculiar. Sou suspeito em falar de Elias e Eliseu. Quando estive em Israel em 2017, eu fiz o percurso de Elias na Terra Santa e foi muito bom. Para mim foi muito amadurecedor. Eu tinha a visão do profeta Elias, apenas aquela visão do profeta do fogo. O profeta que orou e consumiu aqueles 50 soldados e seu comandante por uma e duas vezes. Eu era um fã de Elias por aquilo que ele fez durante a sua passagem na terra, mas apenas pelo fato de ele ser o crente do fogo, o crente que queimou, né? E quando cheguei no Monte Carmelo, que vi a estátua de Elias, a memória que está lá, e a memória que está lá é baseada assim na sua vitória sobre os profetas de Baal e de Azera, eu pude fazer o percurso de Elias, desde Tiro e Sidom, que está lá perto do Monte Hermon, e até o dia onde ele se escondeu na caverna em Betseba, né, no Monte Horebe. Então foi uma experiência ímpar. E falar do profeta Elias, do seu sucessor, me traz tranquilidade. Né? Hoje me traz muita tranquilidade. Eu quero compartilhar isso com vocês. Me dê um pouco da sua atenção, me preste um pouco o seu coração e vamos juntos construir uma ideia do autor. Vamos ser fiel em respeito ao autor da revista, em respeito ao escritor da revista. Vamos tentar seguir aqui a rotina, vamos tentar seguir aqui o texto. A proporção que eu vier me lembrando de algumas coisas, eu vou contribuir e acrescentar para vocês, amém? Então vamos ler aí texto áureo. Não sei se já está aí, não sei como é que sai aí não sai não? Ele vai colocar? O texto áureo, a gente pode começar lendo juntos. O texto áureo, vamos ler juntos. Deixa depois o mapa na tela para mim, por favor. O texto áureo, vamos ler juntos? Sucedeu, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: a verdade prática, a história de Elias e Eliseu, nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Vamos lá para a leitura bíblica? Essa é um pouco extensa, mas a gente precisa fazer essa leitura bíblica. Vamos estar baseados em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 15. Vamos ler a partir do primeiro aí? Vamos fazer uma leitura entre nós e a igreja? Sucedeu, pois que, havendo o Senhor, Elias partiu e disse Elias a Eliseu: então
Então, junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, feriu as águas. Sucedeu, pois, que clamou. Glória a Deus. Olha o que diz a introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Abra aí 1 Reis 19, 16. Você consegue colocar aí, filho? Vamos ler o 1 Reis. O 19, 16. Vamos ler a partir do 15. Vou ler para você aqui assim. Ó. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho, por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Veja que Eliseu foi o último a ser citado e o primeiro a ser visitado. Foi o último a ser citado e o primeiro a ser visitado. Quando Elias sai de Horebe, a mando de Deus, e ainda tem mais, que Elias estava pensando que todos os profetas haviam se corrompido, haviam se dobrado a Baal, haviam prestado cultos a Baal, haviam prestado cultos a Asera. Mas olha o que diz o versículo seguinte. O 20. Eliseu deixou o 16, 17. Jeú matara todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matara todo aquele que escapar, matará, todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar de Jeú. No entanto, fiz sobrar, Deus falando para Eliseu, não pense você que você é o único não, tá?
Não pense você que você é o único que está aí vivendo as suas dores, vivendo os seus lamentos, vivendo os seus problemas. Não, existe, pelo menos aí vai dizer o número. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todo aquele cujas bocas não o beijaram. Então, além de Eliseu, existiam mais 7.000 que não se dobraram diante das astúcias de Baal, dos profetas de Baal, dos reis de Israel. Então, foi o último a ser citado e o primeiro a ser visitado. A revista é bem explícita nessa transição. Escolheu foi Eliseu. Eliseu era muito próximo, leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber a sua parte. Está na revista aí, tá? E Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. E assim foi. E o fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são assuntos dessa lição. Aí vem a despedida de Elias. Deixa eu discorrer um pouco dessa transição, porque é uma decisão muito ousada de Eliseu. É uma decisão muito ousada. Elias foi alguém que a Bíblia não fala da sua paternidade. Ela fala que Elias é o filho da sua região, de Tisbé. Ele não fala de alguém que o sucedeu, de alguém que ungiu, mas simplesmente foi alguém que denunciou a corrupção do governo de Acabe. Foi alguém que denunciou a corrupção do governo de Israel, do reino do norte. Então, Elias tem suas peculiaridades como profeta. Elias é alguém que, em meio a tanta adoração a outros deuses, ele fala, sobre a minha palavra não haverá mais chuva. Eliseu está pedindo para substituir esse cara que diz que não vai chover e por durante 3 anos e meio não choveu. Eliseu está dizendo, eu quero a unção dobrada sobre mim, porque você, sobre Israel, tem uma história, sobre Israel, sobre o povo de Judá, sobre o povo das tribos de Judá, das tribos de Israel, você tem voz, você tem autoridade, você tem história. E eu preciso dessa unção, dessa porção dobrada, para que eu possa ser um denunciador de pecado como você foi. Eu preciso ser um denunciador de corrupção como você foi. Eu preciso ter poder, unção. Eu preciso ter honra dos céus como você teve como Deus. Então essa petição de Elias é uma petição muito poderosa. Por isso ele fala, dura coisa me pedistes. Dura coisa você me pediu, porque você está preparado para passar o que eu passei? Você está preparado para viver o que eu vivi? Você está preparado para comandar o que eu comandei? Você está preparado para poder falar e os céus atender? Então, assim, nós não imaginamos a conduta de Elias, quando ele é ordenado por Deus e vai em Abel-Meolá, na 12ª junta de boi, que ele está lá trabalhando, com o seu instrumento de trabalho, para poder se sustentar, para poder levar alimento para dentro da sua casa. Eliseu era alguém que trabalhava, tinha a sua vida. Eliseu tinha o seu costume, Eliseu tinha o seu dia a dia. E por um comando de Deus, Elias vai lá e passa o seu manto sobre ele. Isso é poderoso, porque quando ele traz essa proposta de passar o manto e dizer assim, segue-me. A autoridade que está sobre mim, se você me seguir, se você entender o que eu fiz agora, futuramente vai estar sobre você. Então, ao passar o manto e convocar Eliseu para andar com ele fala, anda comigo porque você vai estar sobre minha autoridade. Anda comigo que você vai estar sobre minha proteção. Anda comigo que aquilo que eu aprendi dos céus, eu vou repartir com você. Anda comigo porque aquilo que eu tenho, eu vou dar a você. E cabe a nós aqui entendermos que nesse período, você entendeu e você leu aí no texto, que tanto em Betel quanto em Jericó, existia uma escola de profetas. Existiam homens, crianças que estavam sendo preparadas. Dentro desses 7.000 que não se dobraram, eu acredito que essas escolas de profetas estavam incluídas. E um homem que estava na 12ª junta de boi, na cidade de Abel-Meolá. A cidade de Abel-Meolá, eu queria que você, não dá para virar esse mapa aí não, né? Vira ele, coloca ele na vertical. Você vai perceber que no meio do mapa aqui, você vai ver que o rio Quiriate, Abel-Meolá, ele está bem ali próximo a Samaria. Na altura de Samaria, você vai ver ali aonde basicamente Elias morava,
né, a cidade de Tisbé, e o rio Quiriate, onde ele foi alimentado pelos corvos, e a cidade de Abel-Molá, ela está na mesma geografia. Eu acredito, isso é uma coisa minha, é uma geografia bíblica muito interessante, porque às vezes as pessoas passam assim, vai lá na casa de seu Safate e unge Eliseu como profeta. Mas assim, como assim? Para mim, existia uma correlação, porque eles eram geograficamente muito próximos. Quando Elias foi alimentado no ribeiro de Quiriate, ali é um rio próximo, é um ribeiro de água próximo à cidade de Abel-Meolá. Então, assim, existia uma correlação muito próxima de Elias e Eliseu. A Bíblia não diz, mas a geografia diz. Eu acredito que existia uma correlação. Eu acredito que existia uma possibilidade de Elias já conhecer a Eliseu. Então, quando Deus fala, vai lá na cidade de Abel-Meolá, na casa de seu Safate, e unge Eliseu como seu substituto, já existia, eu sei quem é, já passei por lá. Eu sei a quem Deus escolheu. Então, preste atenção no que o texto está dizendo. O ministério de Elias termina. Mas e vocês imaginam a alegria de Elias ao saber que Eliseu será o seu substituto? Porque ele chega lá e fala assim, ó, segue-me. Eliseu prontamente larga tudo que tem e vai. Mas depois você vê a narrativa do texto e fala assim, deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu ir lá, me despedir deles. E Elias fala, olha, veja o que eu fiz por você. Veja o que é que eu fiz por você. Muitos queriam estar no lugar onde você está agora. Muitos queriam que eu passasse esse manto para que pudesse ser o meu sucessor. Você pode até ir lá, mas veja o que eu fiz por você. E a Bíblia vai dizer que Eliseu vendeu os aparelhos, os instrumentos que trabalhava, doou algumas coisas e se despediu dos seus pais, deu uma festa e acredito que levou alguns pertences para poder estar com Elias, para poder bancar aquela jornada. Então, assim, ele decidiu, tomou decisão, abandonou os seus pais. Para quê? Para uma justa causa, para uma unificação de propósito. Talvez na nossa concepção, ele seria o último da lista a ser o sucessor de Elias, porque estava na 12ª junta de bois, cuidando de vaca, cuidando da fazenda, enquanto outros estavam sendo preparados em Betel e Jericó. Mas aos olhos de Deus, já tinha alguém que estava sendo preparado, ainda quando estava lá arando boi, sabe, arando a terra com boi, preparando a terra para plantio, mas ele tinha uma ligação com Deus. A escola de Eliseu era uma escola do campo. A escola de Eliseu era uma escola, sabe, de preparar a terra. A escola de Eliseu era uma escola, sabe, de comunhão, de relacionamento com Deus. Então não tem a ver com quem está sendo preparado em Betel, não tem a ver com quem está sendo preparado em Jericó. É bom estudar? É bom você buscar conhecimento? Mas tenha sobre você uma palavra, tenha sobre você uma chamada, tenha sobre você um relacionamento com os céus. Você pode estar na 12ª junta de bois, mas é lá que Deus vai te achar. Você pode estar preparando a terra, talvez sozinho, o sol na sua cabeça, sabe? E você procurar fundamentos. Como? Por quê? Mas Deus é quem sabe e aonde e a hora que vai chegar até você. Já tem um Elias preparado para a sua vida e para a minha vida. Já existe um Elias nessa terra preparado para poder passar o manto sobre nós. Já existe alguém que vai dizer, vem filho, vem para a minha paternidade, vem para a minha autoridade, vem para a minha cobertura, vem para a minha caminhada, porque estando comigo você vai ter experiências sobrenaturais. Aqui traz a alusão de pessoas que precisam estar ao nosso lado. O texto vai dizer, eu quero ser fiel a isso. Vamos ler aqui, o ministério de Elias termina. O tópico primeiro aí. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal, de Assera. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar a sua missão na terra. Ele está dizendo, Eliseu, eu fui vitorioso sobre os profetas,
de Baal e Azera. Venci pelo menos 850 profetas. Fui ousado na perspicaz e repreender, aconselhar e direcionar os reis. Era uma função específica dos profetas daquela época. E Elias sabia disso. Tanto que ele fala assim, sobre a minha palavra não choverá. Porque estava querendo se aconselhar com outros deuses. Estava querendo se aconselhar com bruxos. Estava querendo se aconselhar com profetas de Baal e de Azera. E aí Elias chega sob a autoridade de Deus. Ela fala, não há profeta em Israel? Não há profeta aqui em Israel para que você possa consultar? Então tá bom. Se você quer definir a vida do povo de Israel fundamentado sobre os profetas de Baal, eu vou mostrar para você qual o Deus que a nação de Israel deve servir. Sobre a minha palavra não vai chover. É aí que ele se desloca e vai para o riacho de... Ele vai lá, na verdade ele vai lá para entre Tiro e Sidom, o riacho de Quiriate, depois ele vai para Tiro e Sidom. Cadê o mapa, varão? Bota o mapa aí para a gente entender isso aqui. O mapa não ficou legal, cara. Você vai ver lá em cima, Tiro e Sidom, você vai ver ali, quando ele sai, ali já é a segunda passagem dele, dentro dos 3 anos e 6 meses. Mas aqui, na altura de Samaria, aqui embaixo ali, o riacho de Quiriate, quando ele sai e vai ser alimentado pelos corvos, e logo em seguida, depois Deus manda para ele ir para Sarepta. Lá em cima, em Sidom, você está vendo lá em cima, próximo ao Monte Hermon, nas divisas do Líbano com a Síria, você vai ver lá de Tiro e Sidom, Sarepta. É quando ele sai e vai para Sarepta para alimentar aquela viúva. Depois ele volta dali para encontrar com aquele evento, vai para o Monte Carmelo. Depois dali ele vai para o Monte Carmelo, gera o desafio. O Monte Carmelo está mais ou menos... Volta aí aquela imagem. Está escrito aqui Monte Carmelo. Assim fica menor, mas está melhor para se entender. Monte Carmelo. Olha a geografia de Elias. Ele percorreu praticamente toda a Israel no seu reinado, né, na sua função de profeta. Praticamente ele percorreu toda, desde o Monte Hermon, de Tiro e Sidom, até a época do deserto de Betseba. Elias ele tinha uma geografia de Israel que servia em termos de 300 quilômetros de uma ponta a outra, de 275 de altitude até 400 metros abaixo do nível do mar, que é o Mar Morto. Elias conhecia toda a geografia. Isso, trazendo para os nossos dias, é como se Deus pegasse um profeta e fosse até as divisas do estado de São Paulo, até praticamente Jacareí. É como se nós saíssemos de Rio de Janeiro, Jacareí, e depois de Deus, agora você veio para cá, você vai ter que voltar. Então volta lá para o Rio de Janeiro, e isso tudo era feito a pé, gente. Elias está dizendo para Eliseu assim, você está preparado para andar? Você está preparado para viver o sol escaldante? Você está preparado para viver dias de tensão? Estar ao meu lado tem sim experiências sobrenaturais. Estar ao meu lado tem sim experiências onde você vai ver Deus se manifestar. Existe conhecimento, existe uma passagem de legado para você, mas você está disposto a caminhar ao meu lado mesmo? O cara se vestia de forma totalmente esquisita, cara. O cara se vestia de forma totalmente esquisita, tinha uma linguagem esquisita em relação à época, em relação ao período. E ele chega lá na Yabé ao meu lado e fala assim, chegou a hora de você me transicionar, de você me substituir. Você está disposto a caminhar, a fazer o percurso que eu fiz? Você está disposto a enxergar o que ninguém enxergou? Você está disposto a fazer o que ninguém fez? Você está disposto a falar o que ninguém falou? E aí nós hoje em dia temos a ideia de falar assim, quantos profetas tem na casa do Senhor aí? Quem já viu isso nas igrejas? Quantos profetas tem na casa de Deus? Levanta a mão, eu vou profetizar. Levanta aí a mão que eu vou profetizar. Tudo bem, tudo isso é muito plausível, tudo isso é muito legal. Mas diante daquilo que os profetas viveram, diante daquilo que os profetas receberam, diante daquilo que os profetas falaram e aconteceram, existe um pouco de responsabilidade nas nossas palavras, ao lançar isso. Não que eu seja incrédulo, eu creio totalmente que nós somos profetas dessa geração. Creio totalmente que nós somos os profetas da última hora. Creio que as nossas palavras têm poder, mas existe um poder por detrás dessas palavras que precisam ser respeitados, que precisam ser visualizados.
nós teremos mais força, nós teremos mais vigor, nós teremos mais credibilidade, nós teremos mais fé e certeza quando nós entendermos o que era ser profeta no passado, o que era ser um Elias, o que era ser um Eliseu para os nossos dias. Aí nós vamos voltar a ter os nossos cultos, quando o cara entrar por aquelas portas ali, de cadeira de rodas, a gente fala assim, ó, sobre a minha palavra e a minha crença no Deus que eu acredito, levanta e anda em nome de Jesus. Nós estamos entendendo, sabe, Deus ele flutua sobre as nossas palavras, Deus ele age sobre as nossas palavras. Não era somente a palavra de Elias, sobre a minha palavra não vai mais chover, não, Deus respeitava isso, e sobre isso ele falava, sobre a palavra do meu profeta, não vai chover. Precisamos desses últimos dias, homens e mulheres que se posicionem dessa forma, que entendam o que é ser profeta, esse ministério árduo, que tem as janelas dos céus abertas, que recebe do alto e traz para o seu povo. Nós somos esses profetas na nossa casa, nós somos esses profetas no nosso trabalho, nós somos esses profetas na igreja, aonde quer que nós estejamos, nós somos os profetas dessa geração. Você precisa entender isso. Eliseu entendeu, e ele decidiu sair da terra dos seus pais, onde tinha conforto, porque os pais de Eliseu, eu visitei Abel-Meolá, naquele período, pelo fato de estar às margens do ribeiro de Queriate, era uma terra muito próspera, propícia à plantação, propícia à vegetação. Enquanto você passava o deserto da Judéia, você atravessava as colinas da Jordânia, e você via aquele mar de pedra, nem Abel-Meolá, você via o ribeiro de Queriate, uma vegetação verde, propícia para a agricultura, propícia para a alimentação. Então ele tinha uma vida próspera, ele tinha uma vida, sabe, sussa, tranquila. Aí chega um cara vestido mal, que era profeta, que estava vivendo as suas crises, que estavam vivendo sobre algumas convulsões emocionais, escondido dentro de caverna, e Deus fala para ele, agora tá bom, eu arrumei teu sucessor, já vi que você não dá mais, você está em ebulição, as suas emoções estão convulsionando, está na hora de te substituir, Elias. Então ele deu as ordenanças, substitui o rei da Síria, substitui Jeú em Israel, e vai lá em Abel-Meolá, uma terra de prosperidade, uma terra de abundância, e procura Eliseu, e unge-o, que ele vai te substituir. É muito gratificante saber, porque a matemática da terra é uma e a de Deus é outra. Talvez você não esteja nem nos planos de alguém que esteja ao seu lado, do seu patrão, da sua igreja, enfim, mas o bom saber é que Deus está de olho em você. O bom saber é que Deus está olhando para você. É bom que você esteja preparado, é bom que você esteja em posição de honra, é bom que você esteja em posição de trabalho, é bom que você esteja em posição de plantio, é bom que você esteja em posição de honra aos seus pais. É muito bom você estar nessa posição, porque a hora que Elias passar na tua vida, você vai estar pronto para poder substituí-lo, amém? Glória a Deus. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, está aí no ponto 2, tá, da revista. O profeta com grandeza de alma, embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, está lá em Mateus 17:3. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Olha para onde Deus está olhando, para a alma de Elias. E se você perceber, quando eles estão em Betel, que há primeiro diálogo, você não precisa ir comigo, você pode ficar aí. Não existe obrigatoriedade para você estar comigo não, Eliseu. Você vai se quiser. Tá? Você está aí comigo, você decidiu andar comigo, mas eu tenho que ir passar pelo Jordão, eu tenho que passar por Jericó e atravessar o Jordão. Mas não há obrigatoriedade não. Nós estamos aqui em Betel. Se você quiser desistir, a hora é essa. Fica por aí, cara. Não, tão certo como vive o Deus de Elias. Eu vou contigo, eu estarei contigo.
Tá, você acha que eu vou voltar para Abel morar? Não, eu vou contigo. E não existia uma obrigatoriedade. Elias deixou ele muito livre. A sua alma está linkada a mim, Elias. Nós estamos linkados não só pelo fato de eu te substituir, não. Eu estou vendo como está a tua alma. Eu vou contigo. Eu sou o teu amigo. Eu decidi andar contigo. Eu decidi te substituir. Tão certo como o teu Deus e como está a tua alma. Eu vou até lá. Eu vou até o fim contigo. É desse tipo de amigo que a Bíblia nos ensina a ter. É desse tipo de gente que quando a gente está, sabe, com a nossa alma convulsionando. Porque Elias não foi curado quando saiu da caverna, não. Você acha que ele foi curado? Tá bom, já decidi, eu vou cumprir esse último projeto. O senhor já marcou um encontro comigo lá no Rio Jordão. Eu vou passar lá e encerrou. Não, Eliseu está vendo a alma de Elias. Eliseu está linkado à alma de Elias. Ele está vendo as emoções de Elias. Senão não teria escrito aqui no texto como a tua alma, como as suas emoções, como as suas atitudes. Eu sei que você quer estar sozinho, esse sentimento de caverna que está dentro de você, eu não vou permitir ele habitar aí não, eu vou estar com você na hora da sua dor, eu vou estar com você na hora da sua decepção, eu vou estar com você, Elias, quando você se sentir só, eu vou estar com você, Elias, eu não vou permitir que você prossiga sozinho não, eu vou estar contigo. É isso que ele está dizendo. Por isso a alma de Elias é uma alma nobre, ele aceita a correção, ele aceita que alguém caminhe com ele. Ele aceita, porque para os outros homens, ele falou, não quero que ninguém me persiga, eu não quero que ninguém esteja comigo, desça fogo do céu, porque eu não vou com vocês não, queima. Aí quando chega alguém que permite acessar as emoções dele, ele fala, tá bom, então vem, filho. Mas esse é um lado da história. O outro lado da história é que Eliseu pode estar sendo testado, para saber se é isso mesmo. Apesar da liberalidade, apesar da não autoridade de Elias sobre Eliseu, ele está dizendo, fica aí, você quer? Você pode ficar, não, eu vou contigo. Quando chega em Gigal, ele fala a mesma coisa, em Jericó, a mesma coisa. Então, existe uma certeza de Eliseu do que ele quer. Existe uma certeza de Eliseu aonde ele quer chegar. É isso que ele está dizendo aqui. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal, é o ponto 3 aí, filho, acompanhe comigo. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. É fantástico isso aqui. Porque em Gilgal foi quando o povo sai, né, a primeira Páscoa foi realizada depois do Egito, que eles entram na terra prometida, é em Gilgal que é instituída a primeira Páscoa. É em Gilgal que eles são circuncidados. Elias está fazendo questão de levar Eliseu para fazer um caminho dos patriarcas, um caminho dos acontecimentos bíblicos. Por quê? Porque lá em Betel, você vê Abraão reconstruindo o altar quando volta do Egito. Em Betel, você vê Jacó estipulando um altar. Em Gilgal, a primeira cidade onde a Páscoa é instituída novamente e onde os homens são circuncidados. Aí quando ele vai para Jericó com Elias, aí é a cidade onde o povo, pela primeira terra, quando entra na terra prometida, a primeira cidade que eles conquistam. Elias está falando com ele, vem participar dos acontecimentos bíblicos, porque na terra onde você estava, talvez você não viveu e talvez tenha só ouvido, mas eu vou fazer você andar por essas terras. Ele anda por Gilgal, anda por Betel, anda por Jericó, atravessa o Rio Jordão. Elias está dizendo para ele assim, você precisa honrar, você precisa reconstruir, você precisa dar seguimento a essa história, você precisa contar essa história, você precisa proteger essa história. Passando por Gilgal, você tem que falar, foi aqui que foi circuncidado o povo de Israel, foi aqui que a Páscoa foi restituída. Passando por Betel, Abraão reconstruiu um altar aqui. Jacó, o nosso pai Jacó, também construiu um altar aqui. Passando por Jericó, não sei se foi pelas muralhas de Jericó, ele está vendo aquelas muralhas que estão caídas ali? O povo de Israel venceu sem ter derrubado, sem ter lançado uma pedra, sem ter levantado uma espada. O Deus de Israel fez aquelas pedras caírem. E passando pelo Rio Jordão, foi onde os sacerdotes estavam com a arca sobre seus ombros, e quando eles pisaram os pés na água do Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. Elias estava mostrando para Eliseu o caminho do sobrenatural, o caminho das potentes mãos de Deus, o caminho da manifestação dos céus sobre os seus filhos. Eliseu, é isso que você quer? É, Elias. É isso que eu quero. É um passeio geográfico. Você imagina, tendo Elias como mentor, Elias como um pai, Elias como
uma autoridade sobre a sua vida. Elias com alguém que é o seu mentor. E o que é mais engraçado, no capítulo 3 de 2 Reis, quem era Eliseu? Ele vai dizer, naquela batalha dos filhos de Amon, com os filhos com Israel, Judá e Edom, naquela batalha onde os desertos se transformam em água. Tem alguém que nós possamos consultar aqui? Tem sim, Eliseu, o filho de seu Safate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Era o servo de Elias, aquele que lavava as mãos de Elias, aquele que aprendia com Elias, aquele que estava sob a autoridade de Elias. Então, assim, nós precisamos de mentores. A lição vem trazer um ensinamento muito bacana para a gente. Quem te mentoreia? Quem está sobre a sua cabeça? Quem é a sua autoridade? Quem é aquele que te dá conselhos? Quem é aquele que te instrui? Quem é aquele que te direciona? Quem é aquele que te vocaciona? Toma cuidado. Porque, da mesma forma que tem um Elias que te impulsiona para o seu projeto de vida, para o seu destino final, existem os filhos dos profetas também que estão tentando tomar o teu lugar. Você está sabendo que ele vai ser levado hoje? Está aí, está na revista isso. Está sabendo que ele vai ser tomado sobre a sua cabeça hoje? Essa posição que você está aí, talvez tenha horas e datas marcadas, tá? Aproveita, porque quem está na bola da vez somos nós estamos na escola. Aí Eliseu fala assim, rapaz, eu estou sabendo, cala-te, cala a tua boca. E é bem inciso, cala-te, não só por 1 ou 2, 3 vezes, cala-te, cala-te, cala-te. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me posicionou, eu sei quem me libertou, eu sei quem me transicionou. Tenha isso como vocação da tua vida. Seus pastores são seus as pessoas que vão te vocacionar. Os seus líderes são pessoas que vão te impulsionar para o seu destino final. Por isso tem muita gente na igreja frustrada, por isso tem muita gente na igreja que não consegue chegar aos seus objetivos. Por quê? Não se entregam, não sabem onde querem chegar, não decidiram aonde querem estar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. São pessoas que simplesmente estão na escola, simplesmente estão em Jericó, em Betel, sendo treinados e preparados. Para quê? Não sei. Estou aqui, simplesmente estou aqui. Mas Deus não espera apenas só isso da gente. Deus espera que você tenha mentores, que você tenha posicionamento, que você tenha decisões, para que você esteja vinculado ao seu propósito de vida, ao propósito dos céus. E quem vai destravar isso em você? Seus líderes, as pessoas que estão sobre vocês. Eliseu entendeu isso e pôde viver experiências sobrenaturais. Vamos lá para o tópico 2. Nós vamos terminar aqui, ó. O Gilgal foi estabelecido um memorial de travessia do Jordão realizada por Josué. Está lá naquele dos sacerdotes. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu, antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu, volta, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho de Deus que tinha dado para fazer. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria, em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Quando foi que Eliseu deu o direito de pedir qualquer coisa? Quando a lealdade e a fidelidade foi vista em Eliseu. Aí tem muita gente, né, pastora Flávia, que quer chegar, quer almejar, mas não tem perseverança, não tem lealdade, não tem fidelidade. A fidelidade, ela é presencial. Eu estou contigo, estou próximo a você, eu sou fiel. A lealdade é quando nós nos distanciamos do outro, quando nós estamos distantes. Mas ainda estando distante de quem eu estou,
eu continuo sendo leal, eu continuo sendo fiel. Eliseu era fiel a Elias quando estava presente, e quando estava distante, era leal. Você vai estar com ele? Ele vai ser levado, vou estar com ele. Cala-te, eu sou leal e sou fiel àquele que me chamou. Eu sou leal e sou fiel àquele que me vocacionou. Eu sou leal e sou fiel, por isso estou habilitado. Para quê? Para fazer um pedido. Qual o pedido? Ousado, me dá a porção dobrada. Somente quando foi vista a lealdade e a fidelidade, ele foi habilitado a fazer um pedido. Aí a Bíblia vai dizer, pede maus, pedi, por isso não recebeis. Então, muitos crentes caminham, têm a lealdade, têm a fidelidade, e no momento de pedir, pede mal. Traçou um caminho, né, histórico, lendário, mas quando chega na hora de pedir, pede mal. Aí não recebe, aí se frustra, né? Deposita suas decepções e termina transmitindo as suas decepções. Deus não fez, Deus tomou, Deus levou, né? Porque isso aconteceu, cheio de indagações, cheio de frustrações. Deus não tem nada a ver com isso. Você é responsável pelos seus ideais, você é responsável pelos seus erros, não é Deus. Vamos lá para a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Isso aqui é bacana demais, porque as pessoas, durante muito tempo, e eu já preguei muito sobre isso, Eliseu pediu a porção dobrada para que ele tivesse a maior ousadia do que Elias, né? Para que ele tivesse a porção dobrada. Ele queria ser maior do que Elias, ele queria ser o maior profeta de Israel. Essa condição era de Elias. Eliseu não podia tomar nunca. Qual que era a ideia aqui? Elias, eu preciso de uma porção dobrada em respeito ao seu ministério, em respeito à sua história, em respeito àquilo que você foi para o povo de Israel, das 10 tribos de Israel. Eu preciso da porção dobrada para quê? Para te honrar, meu pai, para fazer o que você fez e ir além do que o Senhor fez, porque filho quer ser maior do que o pai, não para poder subjugá-lo, mas para poder honrá-lo. É para isso que Eliseu está dizendo, eu quero porção dobrada. É para humilhar, para dizer que ele é maior do que Elias, para dizer que ele estudou mais do que Elias, que Deus fez mais na vida dele do que na vida de Elias? Não. É para dizer, Elias, o Senhor é o meu pai, a sua identidade está em mim. A honra que eu quero te dar, com a sua unção, na minha perspectiva, eu não estou te honrando. Eu preciso de uma porção dobrada para poder eu ser maior do que o que você foi. Para quando eu estiver fazendo, o teu nome seja honrado nas minhas atitudes. Para os pés, que quando eu estiver passando por qualquer cidade que eu passar, não sejam somente os meus pés. O ato que eu estarei fazendo, quem é aquele? É Eliseu, o filho de Jeosafate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Todas as minhas ações estão envolvidas sobre Elias. Todos os meus pensamentos estão envolvidos sobre Elias. Todas as minhas atitudes, quem olhar, eu estou fazendo, mas quem vai estar sendo visto? Elias, o meu pai. Precisamos disso nos nossos dias. Ovelhas que refletem a imagem do seu pastor. Ovelhas que fazem o que fazem lá fora, mas não para poder levantar o nome do pastor, mas é para honrá-lo. Porque quando você chegou ferido, quando você chegou maltratado, quando você chegou alguém que arava as terras de boi que não era conhecido e hoje é, foi o seu pastor que te acolheu, foi o seu pastor que te beneficiou, foi o seu pastor que acreditou, foi o seu pastor que tirou os carrapichos. Então nada mais do que você hoje poder honrá-lo, nada mais do que você poder levar o nome, não só o nome dele, mas as atitudes dele que te alcançou. É isso que Eliseu está fazendo, as atitudes de Elias me alcançou, o Senhor me tratou, o Senhor me deu perspectiva de vida, você me deu uma nova visão, eu estou chegando no meu destino, no meu propósito, e quando eu estou aqui, eu jamais quero ser maior do que aquele que me projetou para estar aqui. Eu quero honrá-lo, eu quero te dar honra, eu quero te dar, sabe, eu quero te dar, não é só honra a palavra, eu quero te dar. Todos aqueles que estiverem comigo, quando olharem para mim, ainda que não esteja no seu tempo, Elias, ainda que você não esteja mais aqui, podem passar 10, 20, 30, 40 anos, mas quando olharem para mim, vão saber que eu tive um pai. Quando olharem para mim,
não vão ser simplesmente o meu intelecto. Talvez eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de estar em Israel, mas não tem a ver com isso, tem a ver com aquele que me projetou para estar lá, e hoje eu estou aqui. Então, aquele que me projetou precisa ser honrado. Assim é Deus nas nossas vidas. Pega a figura do pastor, transporta ela para o seu Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que pediram, alcançaram, e hoje nem na igreja estão? Quantas vocês conhecem? Quando estava ruim, quando estava desprezado, quando estava na masmorra, nos calabouços da vida, nas prisões da vida. Mas hoje está bem, hoje está legal. Mas quem o projetou, quem o colocou no destino, precisa ser honrado. É isso que o texto está falando. Vamos seguir aqui. Pastora, me posiciona, tá? Porque se deixar aqui, eu vou embora. Hein? Tá. A porção dobrada está aqui. O que realmente Eliseu estava pedindo? É uma pergunta, né? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para os filhos do primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter um espírito. Ele pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e o zelo pela verdadeira adoração. É uma preocupação de Eliseu. Não adianta só substituí-lo, eu quero ter o teu coração. Não adianta só substituí-lo, eu quero ser a tua verdade. Eu quero ter a coragem de, quando precisar denunciar o governo, eu denunciar. Independente de quem seja o rei. Está adorando outros deuses? Saiu dos princípios bíblicos? É minha função colocar ordem em Israel? Uma ordem espiritual? Uma ordem de governo? Então, se eu sou alguém que Deus chamou para poder ter essa ordem, eu que tenha coragem quando for preciso usar. Quem tinha essa coragem? Elias. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso não era fácil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração. Estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Eliseu toma a capa de Elias. Deixa eu dar uma parada aqui, porque esse texto aqui, só abrir um parênteses aqui, a revista não fala sobre isso, e é um daqueles argumentos que eu falei que se eu puder acrescentar alguma coisa, acrescentarei. Esse texto aqui, ele fala sobre um acontecimento que vai acontecer daqui a alguns anos, alguns dias, algumas horas, eu não sei. Quando Elias é tomado em um redemoinho, bota o primeiro versículo da revista aí, por favor. Se você puder botar aí, 12:1. O 12:1, se você puder colocar aí o 12:1. Que diz assim, ó: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Esse acontecimento aqui vai acontecer em nossas vidas, porque faz uma alusão de um arrebatamento que vai acontecer na vida de Elias. Mas se nós trouxermos para os nossos dias, também vai acontecer em nossas vidas esse arrebatamento. Se você me acompanhar no que a Bíblia diz aí, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Coloca aí no texto para eles. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Já havia uma determinação de Deus para o arrebatamento de Elias. Os discípulos já sabiam onde Eliseu ia chegar. E os profetas perguntavam, né? Elias também sabia. Ou seja, quando Elias ia ser tomado para o Monte da Transfiguração, todo mundo já sabia que haveria de haver um arrebatamento. Todo mundo já sabia que ia haver um arrebatamento. E Elias também sabia, porque quando eles passaram o Jordão, ele fala para Eliseu assim, ó, pede-me o que quiseres, e pede rápido, antes que eu seja tomado para os céus. Então, Elias já sabia que ia ser arrebatado. Agora, leia comigo 1 Tessalonicenses aí, para você entender essa passagem. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Não tem ninguém ali, não? Quem achar aí? Tá, quem achar aí, abre para mim e lê para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 1 e 2. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. 5.
1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Lê o outro. Pode ler o 1 e o 2. É esse? 1 e 2? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Agora leu aí mesmo, 4, 16, 17. Capítulo 4, 16, 17. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Esse modelo aqui é um modelo de arrebatamento da igreja. Olha onde está sendo configurado um modelo de arrebatamento. No livro de Reis. Ele anuncia o fim desde os princípios. No livro de Reis, Elias sendo transfigurado, ele está dizendo um modelo da igreja que vai ser arrebatada. Qual é o modelo da igreja que vai ser arrebatada? Que sabe que vai existir um arrebatamento. Que Deus virá, o tomará e o levará para si. É esse o modelo de arrebatamento. Lê aí para mim agora. Amém? Vai haver um arrebatamento para mim e para você. Vai existir alguém que vai vir nos céus, vai tocar uma trombeta. Existe uma carruagem que está preparada para você também. Você não é diferente de Elias. Existe um projeto de Deus de arrebatamento para mim e para você. É isso que ele está falando aqui nessa lição. É que nós precisamos traçar esse paralelo. Deus tem preparado um projeto de vida, mas uma vida não só nessa terra, uma vida celestial para mim e para você. E sabe qual vai ser as honras? Vozes de alaridos, vozes de trovão, trombeta, festa tocando, para mim e para você chegar lá. É isso que o texto está falando. Agora, abra comigo aí Eliseu toma a capa de Elias, para a gente partir para a conclusão. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota a intimidade e comunhão entre os dois. É de fato, né? O pai tem relacionamento com o filho. E é fantástico isso aqui, porque eles estão caminhando juntos. Já passaram por Gilgal, já passaram por Betel, já passaram por Jericó, já aprenderam sobre a história do povo de Israel, já fez uma retrospectiva, né, dos patriarcas, de Jacó, de Abraão, de José, já fez uma retrospectiva. E quando eles atravessam o Jordão, Elias fala, tá bom, já vi que você chegou até aqui, parabéns, vou te entregar um diploma, pede aí o que você quer. Quero porção dobrada, Elias. Beleza, dura coisa me pediste, já te mostrei a história, agora é contigo. Quando Elias atravessa o rio com Eliseu, pede o que queres, porque eu vou ser tomado. Isso aqui é fantástico, porque eles caminham juntos, estão andando juntos, e de repente, a carruagem vem e os separa. E ele grita. Esse grito aqui é um grito poderoso, vem de uma linguística hebraica, um hebraísmo, que quando ele é tomado, ele fala, meu pai, meu pai. É um hebraísmo, né? É uma linguagem, é um vício de linguagem da época hebraica. Meu pai, meu pai. Ele está dizendo assim, meu Senhor, a sua identidade está em mim, eu não estava esperando por esse momento. Carros de Israel, e seus cavalheiros, ele está dizendo assim, quem irá conduzir o povo de Israel agora? É o temor da responsabilidade. Quem irá conduzir a nação? Quem irá conduzir esse povo? Quem irá conduzir essa nação contra os profetas de Baal? Quem irá conduzir os profetas contra a nação, contra os profetas de Azera? É um sentimento que ele está colocando para fora. Meu pai, eu sou o teu filho, eu tenho a sua identidade, eu andei contigo, e agora sem você eu não posso. Já viu aquelas declarações? Sem você eu não posso viver, sem você eu não posso ficar. Volta, porque eu te amo, né? Nossos dias é assim, ele estava, meu pai, carros de Israel, né? Carros de Israel e seus cavalheiros, não me abandona,
Porque arda é a responsabilidade. Tamanha é a responsabilidade que você está deixando sobre mim. Tamanho é o peso que você está depositando em mim. Mas existia uma condição: quando você estiver vendo eu subir. Elias já tem a plena convicção de tudo que ia acontecer, cara. Quando você estiver me vendo subindo. Será que ele sabia que era carruagem de fogo? Eu não sei, cara. Eu sei que ele sabia que ia subir. E quando eu estiver subindo, se você vê a capa, aí você terá. A capa cai. No primeiro contato com a capa, Eliseu só sentiu. Elias passou sobre ele. Elias não vestiu ele. Né? Essa é a oportunidade que eu estou te dando. Mas agora a capa está diante dele. Agora a capa caiu. E ele pega a capa e veste sobre ele. O manto de Elias estava sobre Eliseu. E a primeira atitude dele é que ele pega, ele fala assim: o Deus de Eliseu, aonde tu estás? Cadê o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Antes do primeiro milagre, ele invoca o Deus de Elias. Ou seja, em respeito ao Deus que caminhou contigo, Elias, e que estava sobre essa capa, eu colocarei sobre mim. Não, eu vou tirar. Primeiro eu tenho que invocar o seu Deus. O Deus de Elias, onde você está? Aí bate na água. A água se abre. A partir dali, ele veste a capa. Agora eu sei que ele está comigo, que o Deus de Elias está comigo. E ele continua a caminhada. Então, assim, é muito linda a história da capa de Elias. Vamos concluir aqui. A capa de Elias. Elias deixou a sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Essa palavra herança fala de legado. Existiam, sim, com todos os contextos, com toda a perturbação, com toda a indagação daqueles profetas de Betel e de Jericó, existia um legado a ser deixado. Elias era um dos professores dessa escola de profetas. E Eliseu participava desses cultos, dessa escola, estando com Elias. Então, quando Elias sobe, quem irá produzir confiança? Quem irá produzir nesses filhos dos profetas a herança que os céus me deu? Elias está indo. Quem tem essa responsabilidade? Eu e você. Assim é os nossos dias para os nossos filhos. Existe um legado que nós temos que produzir dentro da nossa casa. Existe um legado para você e para mim. Você é profeta? Sim ou não? É profeta, sim ou não? Sim. E qual o legado que você está construindo dentro da sua casa? Qual tipo de ensinamento você tem dado aos seus filhos? Qual tipo de ensinamento você tem direcionado para dentro do seu lar? Isso vai influenciá-los no seu destino final. Que tipo de escola você tem depositado no conhecimento dos seus filhos? É isso que o texto está falando. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Rio Jordão e dividi-la para uma outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Até então, eles não reconheceram, não. O chamado de Elias sobre a vida de Eliseu só foi evidenciado quando ele pega a capa e bate no rio. Porque até então, dizem que os filhos dos profetas ficaram do outro lado do rio de Jericó, né, do Rio Jordão, e ficaram observando a atitude de Elias. Eles sabiam que Elias ia ser transfigurado ali, ao passar do Rio Jordão. Então eles ficaram do Rio Jordão na parte de cá, olhando e observando. Alguns deles até que torcendo contra, né? Não tem esse time do torce contra? Tomara que dê errado. Já viu? Ih, ele chegou lá, mas tomara que ele caia. Tomara que ele não consiga. Tem alguém... Não, hoje não tem mais não, né, pastora? Hoje não tem mais não, né? Acabou isso, né? Só no time de futebol que tem isso. Aqui não tem não, gente. Em igreja nenhuma mais tem isso. Acabou isso. Amém. Aí tinha toda uma expectativa aos olhos daqueles que estavam do outro lado do rio. Quem fica do outro lado do rio só vai viver expectativas além dos olhos. Mas quem atravessa o rio vive experiências sobrenaturais. Você quer viver experiências sobrenaturais? Passa o Rio Jordão.
Vai adiante, segue adiante. Quem quiser ficar para trás, que fique. Quem quiser ficar na expectativa, que fique. Você é filho, você tem identidade, você tem chamado, você sabe onde quer chegar, você tem destino. Há uma capa de unção, há uma chamada para você, então se posicione, espere, porque ela não vai vir de baixo, não, vai vir de onde? Do alto. Não é de baixo que vem a tua honra, simplesmente não, ela vem de onde? Do alto, é do alto que virá a tua chamada, é do alto que virá a unção que você precisa, é do alto que virá a porção dobrada que você precisa para ser quem você nasceu para ser. É do alto. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus que vem do alto. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram a unção de Elias que estava sobre Eliseu. Vamos ver a conclusão? O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso da capa, mas o modo de viver. Isso é fundamental, gente. É fundamental. Eu vivi durante alguns anos... nasci na Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus, eu gosto da Assembleia de Deus, gosto do manto, gosto do fogo, gosto da forma como nós cultuamos ao nosso Deus. Mas eu cresci aos 16 anos ao lado de pessoas que durante o dia tinham uma vida desregrada, durante o dia tinham uma vida pecaminosa, durante o dia tinham uma vida vinculadas a pornografias. Mas quando chegava a noite, pastora Flávia, parecia que estava tudo legal, tudo sussa. Né? Vestia aquele manto daquela camisa branca até aqui, aquela sapato bico fino de matar barata, né? Botava aquela calça do verão, calça branca com paletó amarelo, era uma coisa absurda, horrível. Mas que quando chegavam no culto, não sobrava uma cadeira dessa aí. Porque rodava e profetizava e trazia, mas a vida do cara... quando ele vinha até você, esse cara não tem autoridade. Olha a vida do cara, pô. Sai com uma, sai com outra, maior beijoqueiro da igreja, já caiu com fulano, já caiu com ciclano, mas quando o culto começa, que a bateria começa, não precisa nem cantar, é só o pandeiro tocar, a bateria começar e... Aí acabou. Aí vinha para cima de você. Eu sempre gostei da palavra de Deus. Nunca permiti que esses caras colocassem a mão na minha cabeça. Nunca permiti que esses caras profetizassem sobre a minha vida, porque a vida deles não estava direcionada, não estava o habilitando para que ele pudesse ser um profeta de Deus. Você quer ser profeta de Deus? Tem uma vida vivida. A sua vida é uma carta que Deus escreveu para que outras pessoas possam ler. Quando você não puder falar, a tua vida fala. Quando você não puder falar, a tua conduta falará. Então, quer ser profeta? Tem uma vida e um diálogo com Deus. Tem um testemunho diante de Deus. Para que a gente possa ser credenciado nos céus, respeitado na terra e tenha credibilidade naquilo que a gente fala. Se as pessoas não verem Deus em você, jamais elas vão querer ouvir Deus através de você. Jamais. É princípio isso. Leve isso para sua casa, leve isso para sua vida. E deixa Deus transicionar na sua vida de um lugar de desonra, de sequidão, né? De poucas perspectivas, para um lugar de desafios, de caminhadas duras, mas de experiências sobrenaturais, que foi Eliseu colocado sobre Elias. Que você tenha um Elias na sua vida, que possa transicionar. Que o seu pastor, graças a Deus vocês estão bem pastoreados, estão diante de um homem que ama ao Senhor, que respeita a sua família, que ama a sua esposa, alguém que dar a sua vida em função da sua alegria, dar a sua vida em função dos seus projetos e que quer ver você bem. Esse é o seu pastor. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gosto muito de usar mapas, gosto muito de usar, mas o material... Eu estou chegando aqui agora, não tenho muita familiaridade, mas eu gosto de usar quadros, eu gosto de escrever, eu gosto de trazer vocês para dentro da aula. Mas a gente tem a revista, a gente segue a revista, a gente vai se posicionando, a gente vai se adequando. Tá bom? Que Deus abençoe. Você podia aplaudir o nome de Jesus?